Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Bom, hoje eu vou estar apresentando vários vídeos que eu vou estar mostrando sobre os tipos de investimentos, né, disponível no mercado, para você que tenha um dinheiro e que pretende investir em algum desses investimentos. Então, eu vou estar esclarecendo então hoje sobre os fundos imobiliários, né? Que a ideia do fundo imobiliário é essa mesmo do título, né? Você ser dono do seu próprio imóvel. A ideia principal do fundos imobiliário é você realmente ser dono de uma cota, de uma porcentagem de determinado imóvel ou conjunto de imóveis, né? Então, você que tem um sonho aí de ter seu própria casa, seu próprio comércio e quer ganhar dinheiro com esse comércio ou com essa residência, por exemplo, com aluguel, eu vou estar mostrando que através dos fundos imobiliários você não precisa de ter o valor de um imóvel, ter um valor integral do valor do imóvel, né? Seja uma casa, seja um apartamento, seja um comércio, seja um galpão logístico, com uma pequena quantia você já consegue ser dono de um pequeno pedacinho, vamos dizer assim, de um imóvel, né? Seja ele comercial, residencial ou industrial, através das cotas dos fundos imobiliários. Então, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários são um tipo de investimento em que se aplica em empreendimentos imobiliários, como shoppings, hospitais e prédios comerciais, ou ativos relacionados. Então, foi aquilo que eu comentei, né? É um tipo de fundo onde esse fundo ele captura esse dinheiro, e esse dinheiro é encaminhado para investir na construção de vários tipos de empreendimentos, né? Seja ele residenciais, comerciais, industriais, aí entra shoppings, hospitais e outros prédios, né? E com isso você pode ganhar dinheiro com aluguéis, né, desses estabelecimentos, desses imóveis, ou até mesmo ganhar dinheiro com a venda destes pela valorização, ou seja, pode comprar uma cota de um fundo com um valor abaixo e esse fundo valorizar e você vender as cotas na alta, ganhando dinheiro em cima. Então tem essas duas formas que eu vou explicar mais adiante. Então, resumindo, os fundos imobiliários é para investimentos em empreendimentos, construção de empreendimentos. Então, ao adquirir cotas do fundo imobiliário, você se torna um dos donos desse imóvel, recebendo rendimentos dos aluguéis. Então, foi aquilo que eu comentei, pessoal. Você, com determinada valor, você vai investir em determinadas quantidades de cotas. Imagina a seguinte situação. Você tem um imóvel dividido, por exemplo, em 100 partes. E você vai lá e compra uma parte desse imóvel, um centésimo desse imóvel. E esse imóvel ele vai ser utilizado, por exemplo, para aluguel. Vai alugar esse imóvel para os donos desse imóvel receber o aluguel. Quando você é dono de um imóvel físico, 100% do aluguel vai para você, porque você geralmente vai ser o único dono desse imóvel físico. Nos fundos, a ideia do fundo imobiliário é que você pode compartilhar com dezenas, centenas ou até mesmo milhares de pessoas um imóvel ou vários imóveis através desses fundos. Você pode ter 1%, uma cota, ou basicamente 1%, meio por cento, 0,1% de um imóvel, e vai ganhar o valor desse aluguel conforme a quantidade de cotas que você tem. E mais adiante eu vou comentar, mas só adiantando que você pode
diferentemente dos investimentos em imóveis físicos, você não fica atrelado a um único imóvel. Você, determinado fundo, os fundos imobiliários, cada cota, você acaba sendo dono de vários imóveis ao mesmo tempo, com uma única cota. Né? Claro que os teus ganhos vai ser proporcional à quantidade de cotas e quanto que cada cota paga. Isso vai ser demonstrado mais adiante. Mas basicamente a ideia dos fundos imobiliários é você ganhar dinheiro com os aluguéis dos imóveis. Então as construtoras elas financiam suas obras como gestora, que divide parte do imóvel em cotas de fundo. Cada dono de cotas recebe o valor proporcional dos aluguéis, o que é rendimento do fundo. Então foi aquilo que eu comentei, pessoal. Imagine uma casa dividida em 100 partes e você compra 5 partes dessa casa. Vamos supor que o aluguel seja R$ 100. Basicamente, se o valor do aluguel é R$ 100 e você tem direito a 5% do imóvel, você vai ganhar R$ 5 do valor do aluguel, proporcional à quantidade de cotas e proporcional ao o quanto que cada cota paga. Como eu tinha falado, o valor dos proventos recebidos, um detalhe, né, que eu não comentei, mas é interessante nesse slide aqui, o valor recebido dos proventos, eles não são fixos, ou seja, você pode ganhar mais no mês e menos no outro mês. Por esses motivos, os fundos imobiliários são denominados renda variável. Isso porque os gestores, né, desses fundos imobiliários fazem uma série de atividades, né, que em determinado mês pode ter um ganho maior, outro mês um ganho menor, determinado trimestre um ganho maior, outro trimestre um ganho menor, e isso vai variando. Por isso que não é um valor fixo, o valor dos rendimentos recebidos nos fundos imobiliários. É um valor variável. Mas, como eu vou mostrar mais adiante, é uma opção bastante interessante de investimentos. Então, além disso, quanto maior o valor investido, maior o número de cotas você terá posse. Logo, maior serão seus rendimentos. Basicamente, é a ideia que eu tinha comentado, né? Quanto maior o volume de dinheiro você que investe, você vai comprar maior quantidade de cotas. Com maior quantidade de cotas, maior será o valor dos aluguéis que você vai receber, né? Dos seus proventos que você vai receber, dos rendimentos que você vai receber. Vale destacar que os fundos são todos diferentes entre si, ou seja, alguns fundos rendem mais, outros fundos rendem menos. É meio óbvio, né? É isso que eu estou falando, mas que alguns fundos, o valor dos aluguéis são maiores do que outros fundos, e alguns fundos valorizam mais, outros menos, então, como eu vou mostrar mais adiante, tem que dar uma pesquisada antes de começar a investir em fundos imobiliários e tentar procurar aquele que melhor se adequa ao seu perfil. Os pagamentos dos proventos podem variar bastante para diferentes fundos imobiliários. Alguns têm pagamentos mensais, outros trimestrais e outros semestrais. Então, basicamente assim, cada tipo de fundo tem a tua particularidade. Então, alguns o valor dos aluguéis, né, vamos dizer assim, eles são pagos mês a mês, todo mês você vai receber um pouquinho mais um mês, um pouquinho menos no outro, porque uma renda variável, como eu comentei. Outros têm pagamentos trimestrais, ou seja, uma vez a cada 3 meses, e outros têm pagamentos semestrais, uma vez a cada 6 meses. Além dos pagamentos dos proventos recebidos pelos aluguéis, você pode ganhar dinheiro também pela valorização das cotas, ou seja, se você comprar cotas de um fundo imobiliário com um preço mais baixo e no futuro vender por preços mais altos, poderá obter lucro por essa diferença. Então, pessoal, assim como no caso dos imóveis físicos, quando você compra um determinado fundo imobiliário,
você pode ganhar dinheiro tanto como com o preço dos proventos recebidos dos aluguéis, como também esse fundo, né, essas cotas que você comprou, ele pode se valorizar ao longo do tempo. Então, com essa valorização, vamos supor que você comprou uma cota de um fundo a R$ 100 e no futuro vendeu essa cota pode estar valendo R$ 200. Então, essa diferença entre o tanto que você vendeu e o tanto que você comprou vai ser um lucro que você vai estar recebendo pela valorização. Então, assim como os imóveis físicos, os fundos imobiliários também podem sofrer valorização, que é uma das vantagens dos fundos imobiliários. E muitas vezes, a valorização dos fundos imobiliários, de determinados fundos imobiliários, valorizam muito mais que a média de valorização dos imóveis no Brasil ou em determinada cidade, por exemplo. É uma coisa bastante interessante a ser observado. Mas atenção, pessoal. Quando se investe em fundos imobiliários, as cotas podem valorizar e desvalorizar ao longo do tempo. Se você comprar uma cota na alta e vender na baixa, terá prejuízo e perderá dinheiro. Ou seja, pessoal, se você comprou um fundo imobiliário e pagou R$ 100, se você e essa cota teve uma desvalorização em determinado período e, e a cota no ato da tua venda estiver valendo R$ 90, você terá perdido R$ 10 por causa dessa desvalorização. Por isso, ao decidir investir em um fundo imobiliário, várias questões devem ser analisadas, como, por exemplo, o quanto ele rendeu nos últimos 12 meses, a sua valorização ou desvalorização ao longo do tempo. Então, não é simplesmente, eu quero investir em fundo imobiliário e vou acabar investindo em qualquer fundo que tiver pela frente, sem pesquisar, sem olhar, não. Assim como você compra um imóvel físico, né? Você que compra um imóvel, vocês que quando querem comprar um imóvel ou qualquer outra coisa, você vai pesquisar. Geralmente você pesquisa, principalmente em relação a imóvel. Você vai pesquisar como é esse imóvel, né? E a localização dele, se vale a pena comprar. É a mesma situação dos fundos imobiliários. Você tem que, na hora de comprar os fundos, você tem que analisar se ele é benéfico para você e para o teu perfil, né? Então você tem que analisar o quanto que ele rendeu de aluguéis nos últimos 12 meses e a tua valorização ou desvalorização ao longo do tempo, né? Por isso é sempre bom verificar se a curto prazo, né, um mês, médio prazo, 6 meses a um ano, e a longo prazo, 5 anos, o fundo está valorizando ou está mantendo uma constância no valor das suas cotas. Fundos com drásticas quedas ou muito inconstantes são menos seguros para se investir. Ou seja, pessoal, se você analisar um fundo imobiliário, quando você pega um fundo imobiliário, você tem que analisar como que está sendo a sua valorização ou desvalorização ao longo do tempo. Determinados fundos, no período de curto prazo, médio prazo e longo prazo, ele pode estar demonstrando desvalorização. Então, esse fundo já não é interessante ser adquirido. Ou ainda, fundos muito inconstantes, ou seja, fundos que ao longo do tempo tem muitas altas e baixas, altas e baixas. Então, não é muito recomendável esse tipo de fundo. É melhor fundos mais constantes, ou seja, que mantêm valor médio ao longo do tempo. E melhor ainda, né, se for um fundo que se apresenta valorização ao médio, longo e médio prazo, né? É mais interessante ainda os fundos que são valorizados ao longo do tempo. Além disso, é preciso verificar os rendimentos pagos ao longo de um ano. Fundos imobiliários com taxas de rendimento abaixo de 10% não são atrativos. O ideal é investir em fundos que rendem mais acima de 10% ao ano.
Por que eu digo isso, pessoal? Porque 10% ao ano é basicamente 0,8% ao mês. Né? Então, se você um fundo imobiliário ele rende abaixo de 10% ao ano ou abaixo do 0,8% ao mês, existe no mercado outros tipos de investimentos muito mais seguros e com uma rentabilidade muito mais atrativa do que 0,8%, né? Por exemplo, o Tesouro Direto, os investimentos de renda fixas, né? O CDB, LCI, LCA, que são mais atrativos, né? Que têm um rendimento acima de 0,8% ao mês. E são mais atrativos e tem um risco menor. Então, se você for comprar uma cota de fundo imobiliário, compensa comprar com, com rendimento acima de 10% ao ano. Porque o fundo imobiliário, ele tem um certo risco em relação aos investimentos de renda fixas. Então, é mais atrativo você investir, já que você vai correr mais risco, digamos assim, nos fundos imobiliários, é melhor que você invista em algo que rende mais do que você está investindo em algo que tem alto risco e que ao mesmo tempo tem menor rendimento de um outro investimento que tem mais segurança e rende mais, né? Não tem lógica você investir. Se você vai investir em algo que tem mais risco, você espera que, obviamente, que tenha mais rendimento. É por isso que é interessante investir em um fundo que renda acima de 10% ao ano. É mais interessante. Além disso, pessoal, se você for analisar atualmente, por que é interessante investir em fundos imobiliários que rendem acima de 10% ao ano em aluguéis? Porque se você for analisar os imóveis físicos, é uma média isso, né? Assim, uma média, uma, uma média mais ou menos razoável é que atualmente os aluguéis, né, dos imóveis físicos giram em torno de 0,5%, né, do valor do imóvel. Ou seja, se você tem um imóvel e aluga ele, na média, no modo geral, ele é cobrado 0,5% do valor do imóvel. Então, se ele render acima de 10% ao ano, ele vai estar rendendo acima de 0,8%. Então, ele se torna mais atrativo investir em fundos imobiliários do que em imóveis físicos. Por exemplo, se você pegar investir num fundo imobiliário que rende abaixo de 0,5% de aluguel, de valor do imóvel, compensa você comprar um imóvel e alugar ele pelo 0,5% do valor dele, né? Porque o fundo imobiliário vai ter um risco maior do que você ter um imóvel e ganhar dinheiro através dos proventos dos aluguéis. Então, por isso que é mais interessante tentar, na medida do possível, ter fundos imobiliários com rendimento acima de 10%, que seria 0,8% ao mês. Basicamente, é uma métrica que mede os riscos, né? Que, assim, se for colocar na balança, é o quanto que esse investimento ele se torna atrativo, colocando na balança o que ele rende e os riscos dele. A partir de 10% para cima, vale a pena investir em fundos imobiliários. Abaixo disso, ou você vai investir em renda, eu aconselho ou investir em renda fixa, né, que é um tipo de investimento que eu vou explicar mais para frente, ou até mesmo investir em imóvel físico, né, vale mais a pena do que investir em fundos imobiliários. Então, como consultar o histórico de um fundo imobiliário? Bom, é muito simples. Na maioria das vezes, a corretora que você irá trabalhar já fornece o histórico de determinada fundo.
como histórico do valor das vendas, valor das cotas ao longo do tempo, além do rendimento nos últimos 12 meses. Caso a corretora que você trabalhe não forneça esses dados, você pode facilmente consultar o histórico do fundo no Google, digitando o seu nome. Então, hoje, pessoal, é muito simples você querer pesquisar se determinado fundo é atrativo ou não. Eu já adianto para vocês que mais adiante eu vou falar mais a fundo isso, mas para começar a investir você precisa ter uma conta em uma corretora e geralmente essa corretora já tem todos esses dados do fundo, o quanto que ele rendeu de aluguéis nos últimos 12 meses, o quanto que ele valorizou ou desvalorizou ao longo do tempo, a curto, médio e longo prazo. E caso essa corretora não tenha esses dados, você pode facilmente consultar no Google. Muito simples, muito simples. Então, como começar a investir em fundos imobiliários? Você precisa de uma conta em uma corretora e atualmente existe no mercado de dezenas de opções e na maior parte das vezes elas não cobram taxas para você abrir a conta, para você manter essa conta nessa corretora. Então, eu coloquei aqui na tela alguns exemplos de corretoras que tem a Nubank, a Rico, a XP Investimentos, tem a Ágora também e tem muito mais também além dessas. Afinal de contas, qual é o investimento mínimo nos fundos imobiliários? Ou seja, qual é o valor mínimo que eu tenho que investir em um fundo imobiliário? Então, isso vai variar, né? Vai variar de fundo para fundo e hoje no mercado existe fundos muito acessíveis para qualquer tipo de pessoa, todos os tipos de perfil. Tem cotas de até de que pode custar aí cada cota R$ 100, algumas cotas podem chegar até R$ 1.000. Então, mais uma observação que eu não posso deixar de lembrar, que quanto mais cotas você tem, maior serão o valor dos seus rendimentos. Mas afinal de contas, por que eu investiria em fundos imobiliários? Né? Aqui vou estar demonstrando alguns pontos que por que eu para tentar te convencer por que você poderia investir em fundo imobiliário. O que poderia te fazer a investir? Vou te demonstrar por 10 motivos que vão te convencer a investir em fundos imobiliários. Então, motivo número 1, acesso a empreendimentos de qualidade. Então, esses fundos, eles reúnem um grande número de investidores, o que possibilita a aquisição de imóveis de grande porte e com excelentes perspectivas de retorno. Então, imagine só você ter a oportunidade de investir em shoppings, hospitais, faculdades, galpões logísticos e prédios comerciais de renome. Então, ao contrário dos imóveis físicos, né? Para você conseguir investir em imóvel físico, sabe, com uma excelente localização ou com algo que você já sabe que vai ter um retorno excepcional, por exemplo, um shopping que vai ser bem localizado, que vai ter um rendimento excelente, um galpão logístico, um hospital, uma faculdade, uma coisa que vai te trazer um bom retorno, para a maior parte da população é inacessível, né? Esse tipo de empreendimento, né? Se você for comprar um imóvel físico dessa magnitude, é inviável para a população. Então, muitas vezes, se você quer comprar um imóvel físico, investir nele para que ele te traga retorno através de aluguéis e através da valorização desse imóvel, você acaba comprando um imóvel de menor qualidade, né? Um, um imóvel residencial, por exemplo, né? Que você vai comprar ele para aluguel, mas ele não vai ter, às vezes, tanta qualidade do que poderia oferecer, por exemplo, um fundo imobiliário, que são dezenas, centenas ou até milhares de investidores. Então, como o valor do aporte ele é muito grande, né, que é muita gente investindo,
Então, acaba tendo possibilidade de investir em grandes empreendimentos que têm perspectiva de muito retorno, tanto da parte dos aluguéis, como em questão da valorização desses imóveis. E com bem mais acessível, né? Com, com, com pequena quantidade de dinheiro, R$ 100, R$ 200, você já consegue começar a investir em um empreendimento de grande porte, nesse caso, utilizando os fundos imobiliários. Qual que é o segundo motivo que te faria a começar a investir em fundos imobiliários? São os rendimentos recorrentes, né? Então, diferentemente de outros tipos de investimento, os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir a maior parte de seus rendimentos aos cotistas. Isso significa que você pode receber rendimentos mensais provenientes dos aluguéis dos imóveis que compõem a carteira do fundo. Então, diferente de alguns tipos de investimento, né, por exemplo, você está as ações, né, ações compradas na bolsa de valores, as ações, os dividendos, né, pagos pelas ações, né, de várias empresas. Eu vou explicar isso mais a fundo em um outro vídeo, né? Mas muitas empresas pagam dividendos pode ser anuais ou semestrais ou períodos muito longos, enquanto os fundos imobiliários eles são pagos em períodos menores de tempo, né? Alguns mensais, outros até trimestrais. Então, eles são pagos mais recorrentemente. Então, essa é uma vantagem dos fundos imobiliários. Liquidez. Nossa, isso aqui é uma das principais, se não a principal, uma das maiores vantagens do fundo imobiliário em relação aos imóveis físicos, né? Então, ao investir em imóveis físicos, você pode ser um processo complexo e burocrático. Além disso, a venda de imóvel pode levar tempo e demandar um esforço significativo. Por outro lado, os fundos imobiliários oferecem alta liquidez, permitindo que você compre e venda cotas facilmente na bolsa de valores. Então, o que acontece, pessoal? O que significa liquidez, né, em investimentos? Liquidez é o quão rápido você consegue transformar um bem em dinheiro, né? Em relação a imóvel físico, é muito, mas muito mais difícil você conseguir transformar um imóvel físico em dinheiro. Ou seja, se você tem um imóvel físico e você precisa muito de um dinheiro e você quer vender esse seu imóvel, vai ser muito complicado você conseguir vender. Não vai ser rápido. Na maioria das vezes não vai ser um processo rápido. Muitas vezes demoram semanas, meses ou até mesmo anos. Tem imóveis que estão à venda há anos e não conseguem vender, né? Então tem essa questão de ser muito difícil transformar a tua casa, o teu comércio, o teu imóvel físico em dinheiro. É muito, muito difícil. Enquanto que os fundos imobiliários, na maior parte das vezes, em apenas 1 ou 2 dias úteis, você já consegue transformar em dinheiro. Ou seja, se você tem por exemplo, se você tem R$ 500 investidos em cotas de fundos imobiliários, diferente de imóvel físico, que demora muito tempo, da maioria das vezes, para você conseguir transformar em dinheiro, nos fundos imobiliários, 1 a 2 dias, você já consegue vender essas cotas e receber o valor dessas cotas para você conseguir utilizar esse dinheiro. Então, a liquidez dele é muito melhor do que do imóvel físico. Muito mais fácil transformar em dinheiro do que um imóvel físico. Diversificação. Então, essa também é um dos motivos para você começar a investir em fundos imobiliários. Porque ele permite diversificar o seu patrimônio, pois você pode ter acesso a diversos imóveis e setores do mercado imobiliário por meio de uma única aplicação. Então, diferentemente, por exemplo, de um imóvel físico, você consegue investir o seu dinheiro apenas
em um único imóvel. Enquanto nos fundos imobiliários, quando você compra uma cota de fundo imobiliário, esse valor aplicado, ele não vai ser aplicado em um único imóvel, vai ser aplicado em dezenas, centenas de imóveis. Então, é uma diversificação de bens. E mais adiante eu vou demonstrar o quanto que isso é benéfico, ter essa diversificação. Isenção de imposto de renda nos rendimentos. Então, investir em imóveis físicos para obter renda extra pode resultar em uma carga tributária significativa. Os rendimentos provenientes do aluguel dos imóveis físicos estão sujeitos à tabela progressiva do imposto de renda, que pode chegar a quase 28%. No entanto, uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários é a isenção do pagamento de imposto de renda distribuído para pessoas físicas, ou seja, no recebimento de aluguéis, você vai estar sujeito a pagamento de imposto de renda, enquanto que os aluguéis dos fundos imobiliários você tem a isenção para pessoas físicas. Então, isso é uma vantagem dos fundos imobiliários. Outra vantagem, sexta vantagem do porquê você investiria ou porquê te convenceria agora a investir em fundos imobiliários é que investir em imóveis físicos é necessário ter conhecimento sobre o mercado imobiliário e acompanhar as tendências para tomar as decisões acertadas. No entanto, ao investir em fundo imobiliário, você conta com uma gestão profissional de uma equipe especializada. Esses gestores são responsáveis por selecionar os imóveis, realizar a compra e a venda, negociar os contratos de locação e tomar as decisões para maximizar os retornos dos fundos. Então, diferentemente dos imóveis físicos, os imóveis, para você que vai começar, quer investir em um imóvel físico, você tem que ter muito conhecimento para poder tomar as decisões corretas, né? Conhecer o mercado, as tendências, para conseguir investir em um imóvel de maneira acertada. Nos fundos imobiliários, ele tem essa vantagem. Mesmo você sendo leigo em questão de imóveis, em questão de saber se o imóvel é ou não, tem uma boa perspectiva de valorização, de recebimento de aluguéis, mesmo você sendo extremamente leigo no assunto de questões imobiliárias, de compra, venda de aluguéis, de imóveis e recebimento de aluguéis em relação a esses imóveis, mesmo sendo muito leigo, você consegue ganhar dinheiro, porque por trás dos fundos imobiliários vai ter sempre uma equipe profissional que vai estar responsável por essa parte, né? Tanto da parte burocrática, que é venda, compra e venda dos imóveis, como tanto a parte de negociar os contratos e na tomada de decisões para maximizar os retornos para os seus cotistas. Outra vantagem dos fundos imobiliários são baixo custo de entrada. Investir em imóveis físicos requer um capital inicial significativo. Necessário ter uma quantia considerável para dar entrada na compra de imóvel e assumir os custos da transação, como impostos e taxas cartoriais. No entanto, ao investir em fundo imobiliário, o custo é muito mais acessível. Então, é aquilo que eu tinha comentado. Para investir em imóvel, você precisa ter imóvel físico, você precisa ter o dinheiro necessário para a compra do imóvel na tua totalidade. Ou seja, se o imóvel custa R$200.000, você tem que ter os R$200.000 para comprar aquele imóvel. Enquanto que nos fundos imobiliários, com uma pequena quantia, como foi explicado anteriormente, né, por exemplo, R$100, R$200, você já consegue ser dono do seu imóvel, entre aspas, né? Porque você vai ser um cotista desse fundo e vai conseguir ter todas as benefícios de ser dono de um imóvel, que vai ser o recebimento de aluguéis e a valorização desse imóvel ou valorização desse fundo.
Então é isso uma das vantagens, que com baixo custo de entrada você já começa a ter resultados no seu investimento. Menor risco de vagância. Esse aqui é um dos pontos muito importantes quando se trata de fundos imobiliários, né? Então, um dos grandes riscos, né, de investir em imóveis físicos é a sua vagância. Então, quando você investe em imóvel físico, você tem e quer viver do aluguel desse imóvel, você tem um grande risco desse imóvel ficar muito tempo vago, ficar desocupado. Então, o tempo que esse imóvel fica desocupado, ele não vai gerar renda para você, ele não vai gerar o pagamento dos aluguéis para você. Enquanto que nos fundos imobiliários, o risco de vagância ele é diluído, pois o fundo possui uma grande quantidade de imóveis e inquilinos. Então, pessoal, basicamente, quando você tem um imóvel físico, é aquela que eu tinha comentado, né? Você corre o risco de imóvel ficar vago e você demorar para alugar, e com isso você não vai ter acesso aos aluguéis. Enquanto nos fundos imobiliários, como cada cota de fundo ele é investido em vários imóveis, mesmo que um imóvel fique vago, por exemplo, um determinado fundo tem tem um universo de 100 imóveis nesse fundo, se um imóvel ficar vago, ele vai ser diluído, porque os outros 99 imóveis que estão atrelados àquele fundo, ele vai estar ocupado. Então, o risco de vagância é muito menor. É claro que você vai ter um ganho menor dos aluguéis, né, com essa vagância nos fundos imobiliários, mas vai ser muito menor o risco de ficar sem a renda dos aluguéis nos fundos imobiliários do que no imóvel físico. Então, isso é uma das principais vantagens dos fundos imobiliários. Novo motivo para você começar a investir em fundos imobiliários. Então, ao investir em fundos em imóveis físicos, implica em assumir uma série de riscos, como desvalorização do imóvel, problemas com inquilino, custos de manutenção e até mesmo problemas legais. Por outro lado, ao investir em fundos imobiliários, você tem a exposição menor a esses riscos. Como o fundo possui uma carteira diversificada de imóveis, é possível diluir os riscos e diminuir a dependência de um único imóvel. Então, eu acho que essa aqui é além de todas as questões das vantagens dos fundos imobiliários, aqui, assim, na minha opinião, é a principal vantagem em relação ao imóvel físico, né? Então, imagine a situação que você é dono de um imóvel. Você sendo dono de um imóvel, você vai ter uma dor de cabeça danada, porque você vai ter que lidar com inquilino chato, inquilino mal pagador, ou seja, você vai ter que ficar em cima desse inquilino para ele te pagar. Você vai ter custo com manutenção, seja com reforma, seja com vazamento, seja com manutenção. Tem um risco desse imóvel ser desvalorizado. Então, uma dor de cabeça danada para lidar com esses problemas. Quando você tem um imóvel físico e quer ganhar dinheiro com ele através dos aluguéis. Enquanto que nos fundos imobiliários, você não vai ter essa dor de cabeça para lidar com inquilino, lidar com vazamento, com reforma. Você não vai ter essa dor de cabeça, porque isso vai ser a cargo dos gestores dos fundos imobiliários, né? Os profissionais que são atrelados a esse fundo, que você é cotista. Então, essa é uma das grandes vantagens de lidar com o fundo imobiliário. Você não vai ter essa dor de cabeça. Além, é claro, desses riscos de desvalorização do imóvel ser muito menor. Porque no universo, uma cota de fundo imobiliário, como eu tinha explicado, você não vai investir em um único imóvel. Você vai estar investindo num universo de imóveis. Pode ter dezenas de imóveis, centenas de imóveis. Então, mesmo que aconteça a desvalorização de 1, 2, 3, 4, 5, 10 imóveis,
você tem mais um universo enorme de imóveis que sofreram valorização. Então, esses prejuízos eles vão ser diluídos, os riscos vão ser diluídos, porque você não vai depender de apenas um único imóvel, e sim de dezenas ou até centenas de imóveis. Décimo motivo para você começar a investir em fundos imobiliários é acompanhamento simplificado. Então, investir em fundos imobiliários oferece a vantagem de uma gestão simplificada, ao contrário da administração de imóveis físicos, que exige tempo para manutenções e questões legais. A gestão dos fundos é centralizada pelos gestores. Você pode acompanhar o desempenho do investimento através de relatórios periódicos e informações sobre a carteira, rendimentos e resultados do fundo, facilitando a tomada de decisões. Então, pessoal, por fim, os fundos imobiliários eles são ótimos investimentos, né? Principalmente se comparado com imóveis físicos. Quando você quer ganhar dinheiro através desses imóveis físicos, é mais interessante você investir em um fundo imobiliário do que se comprar um imóvel, visto que você pode investir em um aporte muito menor, ou seja, não precisa ter o valor à vista do valor do imóvel, pode ter R$100, R$200, já começa a investir, com uma liquidez muito maior, ou seja, você consegue vender em até 2 dias úteis, além de uma grande diversificação, diminuindo dessa forma os riscos. Então é isso, pessoal, muito obrigado. Eu vou estar fazendo outros vídeos de outros tipos de investimentos, outros assuntos relacionados à área. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.